Bem-vindo a todos! Hoje iremos falar sobre as penalidades do comércio exterior, aqui na Convenção do Comércio Internacional, com nossos profissionais, Lucas de Moraes, falando sobre os conceitos básicos, Giovanni Furlanes, com os aspectos legais, Leonardo Rodrigues, falando sobre as infrações, Fábio Moreno, com as penalidades, e Ramon Veiga, dizendo sobre as mais diversas multas. Olá, tudo bem? O meu nome é Lucas e o nosso grupo vai falar sobre as penalidades do comércio exterior. Bom, para começar a falar das penalidades do comércio exterior, a gente tem que voltar um pouquinho para alguns conceitos básicos, como por exemplo, o que é exportar e importar e quais são as suas motivações. Exportar é o ato de remeter a outro país mercadorias que encontram-se em território nacional, que sejam interesses do país importador. Dessa forma, os dois envolvidos podem realizar o processo de comercialização ou troca. Então, basicamente, é a saída de mercadorias aqui do Brasil para outros países. Importar é o ato inverso, ou seja, adquirir em outro país ou trocar com este mercadorias de seu interesse, que sejam úteis para a população ou para o seu desenvolvimento. Isto é, a entrada de bens produzidos no exterior. Sempre, claro, mantendo essa relação de mutualismo entre os países envolvidos. Mas qual seria a real motivação de exportar ou importar? Se o país tem itens em abundância, ele poderá exportar para outros países com pouco ou nenhum desses recursos. E o contrário pode acontecer também. Ele pode não ter nenhum tipo de recurso e buscar a importação como solução para tal problema. A exportação e importação pode ser transferência de bens ou serviços, tendo em vista que a de bens é a transferência de mercadorias e a de serviço pode ser venda de consultoria, assessoria, conhecimento, transporte, turismo, assistência técnica, entre outras diversas. E qual é a importância mercadológica para importar e exportar? A importância da importação e da exportação está na diversificação de mercados, deixando de atuar apenas no mercado nacional, passando a atuar no mercado estrangeiro. Dessa maneira, você abre o leque de compradores. É muito importante abrir o leque de compradores para não ficar em apenas um nicho do mercado. E também, quanto maior o leque de compradores, maior o número de vendas. A consequência para o aumento de vendas é a redução de crises do mercado interno. Basicamente, você tem uma redução de preços, mudanças de hábito, mudanças de política governamental e isso deixa o mercado financeiro estável. Você aquece a economia. E uma economia aquecida é a chave de sucesso para o desenvolvimento de um... Muito bem. Falando agora do tema aspectos legais, é importante frisar que o aspecto legal é basicamente aquilo que faz acontecer do teu produto ou da empresa que ali vende o seu modelo de negócio, tratando da legalidade dela, tratando de um molde que esteja em conformidade fiscal e conformidade de transparência. Por isso, muitas vezes, por nós estarmos em um país extremamente tributado e extremamente burocrático, é dado como um esquecimento ou uma busca de barreiras que faça que o imposto de importação, o imposto de exportação seja deixado de lado. Ou então, o famoso processo de exportação, que ali encaixa certificado de origem, declaração única de exportação, trata de registro de exportação ou de importação, tudo aquilo que faz acontecer uma venda na qual seja legal, seja em compreensão das obrigações da pessoa jurídica ou física, é que ela precisa mesmo se adaptar com aquilo que nós temos no momento. Existe sim uma tendência de mudanças com uma nova gestão no Ministério da Indústria e Comércio, também agora os novos movimentos da Organização Mundial do Comércio e da ONU, mas ao final de tudo isso, o que nós precisamos é ter
é que o que sai e o que entra precisa estar dentro de um papel legal. Olá pessoal, tudo bem? Bom, vou falar um pouquinho do que é infração aduaneira. Seguinte, infração aduaneira nada mais é do que a ação ou omissão do descumprimento de qualquer tipo de regra, norma ou então das leis da legislação aduaneira. Também pode ser cometida por pessoa física ou jurídica, independente das duas. Geralmente ela pode ser também voluntária ou então involuntária. Eu vou citar as principais infrações aduaneiras que ocorrem aqui na zona portuária brasileira. Podemos citar aqui a falsificação de documentos, o extravio de mercadorias, o embarcar sem licença de exportação, a classificação fiscal incorreta, omitir ou prestar informações falsas necessárias, a fatura comercial incorreta e a dificultação da ação da fiscalização. Olá! Hoje iremos abordar o assunto penalidades do comércio exterior. Bom, quando há uma infração, a Receita Federal ela abre uma sindicância, um processo administrativo para que seja investigado o que ocorreu. O infrator ele tem o prazo de 20 dias para que apresente a sua defesa. Diante desse processo, se ele for condenado e for esclarecido que houve uma negligência por parte do infrator, ele é ocorrido de uma penalidade. Diante das penalidades, há a penalidade dos seus bens, ou seja, o infrator ele é retirado da sua propriedade os seus bens. Dos perdimentos, nós temos o perdimento dos veículos, nós temos o perdimento da moeda, o perdimento das mercadorias, as sanções administrativas e a multa. A empresa ou a pessoa interessada em realizar esse processo de importação ou exportação, muitas vezes por falta de experiência ou muitas vezes não conhecendo a lei específica desse processo, comete alguma infração. Cometendo essa infração, ela é notificada pela Receita Federal. Ela tendo esse prazo para se defender, não se defendendo ou constatando o erro dessa pessoa, ela é cometida dessa penalidade. O que acontece? Nesse processo administrativo, ele tem até 90 dias para que ele possa responder por essa ação cometida através dessa infração. Depois de ocorrido esse prazo de 90 dias, observando a Receita Federal que esse importador ou exportador não teve interesse em despachar essa mercadoria, o que acontece? Acontece que essa mercadoria ela vai para alguns destinos. Um dos destinos dela é o leilão dessas mercadorias, o acolhimento dessa mercadoria e outro, a doação. Existe também um outro destino a essa mercadoria, que seria a exterminação dela. A exterminação ocorre nos casos em que essa mercadoria, esse produto, esse bem, ele possa causar algum efeito nocivo à sociedade, ou se for algo como drogas, armas. Então esses produtos são exterminados. No caso de leilão, são produtos que porventura sirvam de utilização para comercialização no mercado. Agora, no caso de doação, também ocorre quando esses produtos sejam produtos alimentícios, produtos que sejam adequados para o consumo, ele pode ser doado para alguma instituição de caridade ou fundo social. Agora, no caso de mercadorias que ela haja o recolhimento, são produtos que seja de utilidade para o governo. Então esses são os meios de destinação desses produtos que ocorre o perdimento através da
de cometer esta infração. Olá a todos. Hoje irei dizer um pouco sobre multas no comércio exterior. Mas antes disso, vale ressaltar que o ato de exportar e importar é algo extremamente burocrático, que não é para amadores. Que tal burocracia acaba sendo um entrave para muitas empresas, o que as restringe do comércio exterior, o que é algo negativo. Quando se ocorre um empecilho burocrático, se resulta em multas e penalidades, que em certas empresas infringem todo o processo. Nelas estão 3 principais multas. Multa por classificação fiscal. É como se fosse o nome e o sobrenome de uma mercadoria. É composto por 8 dígitos, que identifica os processos necessários e adequados para cada produto no comércio exterior. Quando se tem algo incorreto na classificação dos códigos, um auditor fiscal tem total direito de aplicar uma multa no valor aduaneiro da mercadoria. Temos também a multa por incorreção na fatura comercial. A fatura comercial é um documento de natureza contratual que expele a operação de compra e venda entre importador e exportador, como se conhece por declaração de importação, DI. Caso a fatura comercial não contemple as informações, a importação fica sujeita à multa prevista no regulamento aduaneiro. Preço declarado diferente do arbitrado, uma situação que ocorre com muita frequência, onde o preço declarado é diferente do preço praticado, que ocorre das mais diversas maneiras, seja por facilidades propostas pelo fornecedor em declarar uma fatura comercial um valor inferior ao que foi pago. Essa boa ação do fornecedor faria com que o importador pagasse menos impostos, uma vez que a tributação tem como base do cálculo frete, seguro, mercadoria. Mas é uma prática ilegal e que gera multa. Bem, este foi o nosso vídeo tratando penalidades do comércio exterior. Agradecemos pela sua atenção e muito obrigado.